O tratamento de acentos. Como se comporta o Python com relação aos acentos? Se você está escrevendo em alguma linguagem que habitualmente não tem acentos, né, como o inglês, você não vai se deparar com esse problema. Mas se você quiser colocar palavras em português, francês ou outro idioma que utilize, né, mais costumeiramente acentos, você vai achar útil essa informação. Então a primeira coisa aqui, eu vou mostrar o que acontece com o uso de acentos tanto no Eclipse, que é um ambiente de programação independente, como no IPython Notebook. Eu tenho aqui uma simulação que está sendo executada nos dois. Eu vou mandar executar aqui essa simulação e o resultado dela aparece aqui. Vou limpar os resultados, vamos ver aqui onde é que limpa. Clear, ok. Vou tirar aqui toda a saída para nós vermos a execução da simulação. Então tem aqui o programa, eu vou mandar rodar. Rodei aqui, pronto, temos a saída. Eu estou mostrando aqui a versão do Python, o notebook está rodando em cima do Python 2.7. Tá? Então é o Python 2.7 que está executando aqui esse programa de simulação. É uma simulação de um trocador contra corrente. Então note que se eu utilizar acentos aqui nos comentários, então aqui eu tenho um comentário e um acento e caracteres especiais, enfim. Não há nenhum erro, não há nenhum problema, não acontece nada de errado. A simulação roda normalmente. Se eu utilizar caracteres especiais aqui nas funções, tanto na função print como em funções que recebem texto como argumento, no notebook funciona normalmente. Então você não tem preocupação com acento se você estiver trabalhando com o Python Notebook. Tá? Isso porque o próprio navegador ele tem o controle de codificação dele e você não se preocupa com isso porque os caracteres especiais são tratados pelo próprio navegador. Muito bem, vamos passar para o Eclipse agora. No Eclipse, o que acontece? No Eclipse, eu tenho aqui o mesmo script e nesse script aqui eu coloquei alguns acentos, caracteres especiais e alguns pontos nos comentários. Vai rodar normal. Eu vou rodar aqui com o Python 2.7 e vai rodar normalmente. Rodou. Né? Temos aqui a saída de dados. Né? Os comentários aqui não houve nenhum erro de interpretação. Né? Rodou normalmente. Só tem um pequeno probleminha. Observe aqui, ó, se você estiver gerando um gráfico, os caracteres especiais aqui ficaram, né, impressos de maneira errada. Né? Ele não conseguiu entender adequadamente essa codificação. Isso porque essa função, essa rotina, esse comando aqui, essa instrução que coloca o título no gráfico, não está entendendo o texto, né, esse título aqui, esse texto aqui, como sendo na codificação chamada Unicode. Ele está pegando uma codificação incorreta. Né? Essa codificação ela é entendida incorretamente e
a função não consegue mostrar o caractere correto, né? Ele está sendo interpretado como o que se chama de byte único, né? E não de byte duplo, tá? Como é que eu corrijo isso? No Python 2.7 eu insiro a letrinha U minúsculo antes do texto. Eu coloco aqui esse Uzinho antes do texto, antes do string. Se você colocar esse Uzinho minúsculo antes do string, o Python 2.7, né, acredito que 2.x, 2.6, 2.5, ele vai entender que esse texto aqui ele é Unicode. É um texto que tem caracteres especiais e representa uma letra com 2 bytes e não com um byte só. Eu vou executar aqui o script usando o Python 2.7 e note que a palavra simulação apareceu corretamente aqui. Simplesmente eu coloquei esse Uzinho antes do texto. Então, se eu colocar o Uzinho, né, esse U aqui indicando que é Unicode, o interpretador vai exibir corretamente caracteres especiais. Tem outro problema com relação a textos que tem caracteres especiais no comentário. Não houve nenhum erro aqui com relação a esse comentário, né, que contém acentuação, porque eu inseri explicitamente a codificação do arquivo de texto, né, através desse outro comentário aqui, que é o que se chama de, né, no manual do Python, né, o comentário mágico, tá? Porque ele é um comentário, mas ele é entendido como uma instrução da linguagem. Então, eu estou indicando aqui a codificação que é ISO 8859, tá? Ou Latim 1 também. Se eu tirar essa instrução aqui, eu vou apagar ela e vou rodar. Olha o que vai acontecer. Erro de sintaxe aqui, porque foi encontrado no comentário um código que é um código diferente de ASCII, né? Não é um código ASCII. Então, se eu retornar, né, o comando que explicita a codificação e executar, o script vai rodar normalmente. Então é importante, é imprescindível, aliás, se você no seu programa, se você nos comentários utilizar cedilha, acentos quaisquer, você precisa necessariamente colocar esse comando aqui que informa a codificação. Uma segunda maneira que pode ser utilizada para definir a codificação no script é utilizando esta sintaxe aqui. Se você utilizar essa sintaxe, eu vou apagar esse comando na versão anterior. Se você utilizar essa sintaxe aqui, o interpretador também compreende a codificação do arquivo. Eu vou rodar, note que não houve nenhum erro de sintaxe e o programa rodou normalmente.